Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Física 1. Essa é a semana 2 do nosso curso. Nós estamos falando sobre leis de Newton e nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o movimento circular e força centrípeta. Então, para a gente falar sobre o movimento circular, vamos considerar primeiro um tipo de movimento circular específico, que é o movimento circular uniforme. Então, essa partícula ela acabou de realizar um movimento circular uniforme. O que é um movimento circular uniforme? Circular, como o próprio nome já diz, porque a trajetória é uma circunferência, né? Um círculo. E uniforme, porque o módulo da velocidade durante o movimento foi sempre constante. Então, daí o nome movimento circular uniforme. Mas, mesmo o módulo da velocidade sendo constante, será que esse movimento ele é acelerado? Bom, vamos ver o seguinte. Vamos considerar aqui o que acontece com o vetor velocidade em diferentes pontos dessa trajetória. Então, conforme essa partícula realiza o movimento circular, o vetor velocidade ele vai mudando continuamente. Então, se o vetor velocidade muda, é porque existe uma aceleração atuando sobre essa partícula. Então, a atuação dessa aceleração provoca uma mudança na velocidade, mesmo que essa mudança não seja no módulo da velocidade, tá? Nesse caso aqui, essa mudança é na direção e no sentido da velocidade. Então vamos considerar um ponto específico dessa trajetória. Então eu vou traçar aqui o eixo x e y, vou marcar um ponto P sobre a trajetória. Esse ponto P, a partícula vai até ele, então a partícula se encontra nesse ponto P. Esse ponto P está a uma distância r do centro da circunferência. Então R nada mais é do que o raio da circunferência. E no caso, esse raio específico faz um ângulo θ com a direção x. E o ponto P ele vai ter coordenadas em y. Então ele vai ter uma coordenada que eu vou chamar de yp e vai ter uma coordenada em x que eu estou chamando de xp. Aqui está o vetor velocidade dessa partícula quando ela se encontra no ponto P. Mas como a gente viu, deve existir uma aceleração, né, para que essa velocidade ela mude de direção. Só que ao mesmo tempo, essa aceleração ela não pode fazer a velocidade mudar o seu módulo, porque o módulo permanece constante, o movimento é circular e uniforme. Essa aceleração só muda a direção da velocidade. Então, se a gente está falando de uma aceleração que só muda a direção da velocidade, essa aceleração, o vetor aceleração, tem que ser perpendicular ao vetor velocidade, como a gente pode ver aqui, né? Então, o vetor aceleração ele é perpendicular à velocidade, ou seja, ele faz 90 graus aqui com a velocidade, e ele aponta para a origem, para o centro aqui da nossa circunferência, tá? Se a gente analisar em outro ponto a gente vai ter um novo vetor velocidade, o vetor velocidade mudou, e vamos ter também uma nova aceleração. Só que a aceleração continua sendo perpendicular à velocidade e continua apontando para o centro da circunferência. Se a gente analisar outro ponto, nós vamos ver a mesma coisa. Velocidade ela é sempre tangencial à curva, tá? Ou seja, ela é sempre uma tangente aqui a essa circunferência. E fazendo 90 graus com a velocidade e apontando para o centro da circunferência, a gente tem a aceleração. É por isso que essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta, tá? Porque ela aponta sempre para o centro da circunferência. Se aqui a gente tem um ângulo θ entre esse raio e a direção x, isso implica, se você fizer aqui uma análise geométrica, você vai perceber que esse ângulo aqui, entre o vetor velocidade e a direção x, né, a direção horizontal, também é θ. Okay? Essa informação é importante para a gente conseguir determinar quais são as componentes do vetor velocidade. Então, o vetor velocidade ele pode ser escrito dessa forma, uma componente em x somada a uma componente em y. Se a gente olhar aqui para a figura, a componente em x desse vetor velocidade, Vx, vai ser v cosseno de θ, onde v é o módulo da velocidade, e é esse módulo v que não muda. Já o ângulo θ está variando a todo momento. Então, v cosseno θ é a velocidade aqui, a componente x da velocidade. Enquanto menos v seno θ é a componente da velocidade em y.
E aí a gente tem o sinal negativo, porque essa componente aqui ela aponta no sentido negativo do eixo y. Seno de θ, a gente também pode escrever relacionando o tamanho do raio, né, o raio R, e as coordenadas xp e yp do ponto P. Então, relacionando essas coisas, a gente vai encontrar que o seno de θ, olhando para cá, para esse triângulo aqui, seno de θ é y de P, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa R, e o cosseno de θ é o cateto adjacente, xp, sobre a hipotenusa R. Unindo essas duas equações, essas relações aqui de seno e cosseno, e jogando isso aqui, substituindo, onde a gente tem a expressão vetorial da velocidade, a gente encontra que a velocidade ela vai ser módulo de V vezes xp sobre R, isso na direção I, mais menos V yp sobre R, isso na direção J, né? Ou seja, aqui na direção X e aqui na direção Y. E como é que a gente faz agora para descobrir qual é a aceleração? Bom, uma vez que a gente tem a velocidade instantânea aqui, V, é fácil a gente descobrir a aceleração se a gente fizer o quê? Se a gente derivar a velocidade em relação ao tempo. Então, se a gente deriva a velocidade em relação ao tempo, a derivada disso aqui, né, vai ser derivada de V em função de t. Como V é constante, V é o módulo da velocidade, como o movimento é circular uniforme é constante, eu não preciso derivar V. R também é constante, R é o raio da trajetória, né? Como a trajetória é circular, o raio, ou seja, a distância de qualquer ponto P aqui sobre a trajetória até o centro da circunferência sempre é o mesmo, sempre é R. O que está mudando são as posições, as coordenadas xp e yp. Então é isso que a gente deriva. Então, essa derivada aqui em x, né, vai ficar v sobre r, que é constante, derivado por dxp dt, na direção i. Mais, aqui, menos v sobre r é constante, e eu derivo yp. Então, derivada de yp dt. Então, isso aqui é o resultado dessa derivada em x, e aqui o resultado da derivada em y. Só que, o que é dxp dt e o que é dy dt? O que são essas coisas? Dxp dt nada mais é do que a velocidade em x. Então, isso aqui, a taxa de variação da coordenada x é a velocidade em x. E a taxa de variação da coordenada y é a velocidade em y. Então, substituindo aqui, né, esses resultados, a gente vai ter que a aceleração, vetor aceleração, é v sobre r, que é constante, vezes vx. Isso na direção i, ou seja, na direção x. Somado aqui na direção y, menos v sobre r vezes vy, na direção j. Além disso, a gente pode escrever, né, olhando para cá, olhando para esse vetor v, as componentes dele, o módulo das componentes vx e vy, analisando esse triângulo aqui, vai ser o seguinte: vx pode ser escrito como sendo v, o módulo aqui do vetor v, cosseno de θ. Isso porque vx é o cateto adjacente aqui a θ, nesse caso, analisando esse triângulo. Vy é o cateto oposto, então vai ser igual a v seno θ, e o sinal negativo aqui. E o sinal negativo aqui, né, porque vy aponta para baixo. Então, substituindo v cosseno θ aqui em vx e menos v seno θ aqui em vy, a gente encontra essas relações aqui agora. Aceleração é v² sobre r cosseno de θ. Por que v²? Porque esse v daqui do vx multiplicou o v que já estava. Assim, aqui também fica v², né? Menos com menos mais, então aqui vai ficar mais, v² sobre r, seno de θ. Sabendo disso agora, e se eu quiser saber qual é o módulo da aceleração? Então, essa aqui é meu vetor aceleração, tá? Então, isso aqui é o vetor da aceleração centrípeta. Como os ângulos θ, como o ângulo θ, né, está mudando, então cosseno de θ muda, seno de θ também muda. Então, isso aqui é a componente x da aceleração, que muda continuamente, e aqui também a componente y da aceleração também muda continuamente. O que é que não muda? O módulo da aceleração. Vamos mostrar que o módulo da aceleração não muda.
Então, o que é o módulo da aceleração? O módulo da aceleração A vai ser ax ao quadrado mais ay ao quadrado, raiz dessa soma. Quem é ax ao quadrado? Né? Quem é ax, aliás? Ax é v quadrado sobre r multiplicado pelo cosseno de θ. Então, eu elevo isso ao quadrado. Mais, quem é y? V quadrado sobre r seno θ. Elevo isso ao quadrado também. E aí, elevando essas coisas ao quadrado, a gente vai chegar no seguinte resultado. Raiz quadrada, esse termo aqui, v quadrado sobre r, está ao quadrado aqui, e aqui nesse segundo termo da soma, ele também aparece, v quadrado sobre r ao quadrado, então eu vou colocar ele em evidência, ó, v quadrado sobre r ao quadrado. E aqui, cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. Então, feito isso aqui, a gente pode agora considerar que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Né? Isso é uma relação, uma identidade trigonométrica básica. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Aqui, a raiz elimina com esse quadrado, e aí a gente encontra a aceleração que eu estou chamando de AC, aceleração centrípeta, um módulo, né, na verdade, da aceleração centrípeta, que vai ser só quem sobrou aqui dentro da raiz. V quadrado sobre R. Então, a aceleração centrípeta ela é definida dessa forma. Velocidade, o módulo da velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. E uma vez que o movimento é circular uniforme, então, o raio é constante, o módulo da velocidade também é constante, portanto, a aceleração centrípeta ela é constante. E ela sempre aponta para o centro da circunferência. Ok? Então, essas são as duas essa é a principal característica da aceleração centrípeta. Ela sempre aponta para o centro da circunferência, e se o movimento ele é circular uniforme, a aceleração ela é constante. O módulo da aceleração é constante. Agora a gente vai falar sobre duas características importantes do movimento circular também, que é o período e a frequência. Se o movimento é circular e ele se repete no decorrer do tempo, então a gente tem um certo período e uma certa frequência. O que é o período? Então, o período é o tempo que leva para essa partícula dar uma volta completa aqui nessa trajetória. Vamos analisar o que é esse período matematicamente, tá? Então, vamos dizer que a velocidade aqui, considerando que isso é um movimento circular uniforme. O que é a velocidade? Como a gente já viu, a velocidade ela é a taxa de variação no espaço sobre um intervalo de tempo. Eu vou chamar aqui esse deslocamento dessa partícula que saiu daqui, né, e completou uma volta, vou chamar esse deslocamento de ΔS. Então, ΔS é o que a partícula andou aqui, né, quando ela completou uma volta nessa circunferência. ΔT é o tempo que ela levou para completar uma volta. Então, ΔS nada mais é do que o perímetro dessa circunferência. E como é que a gente escreve o perímetro de uma circunferência? 2πr. E se ΔT é o tempo que ela levou para dar uma volta, então ΔT é o período, que eu estou chamando de t. Então, t vai ser o período do movimento, o tempo que essa partícula leva para dar uma volta completa. A gente pode reescrever essa equação dessa forma. O período ele vai ser igual a 2πr dividido por v. Então, essa aqui é a nossa definição de período. Além do período, nós temos outra grandeza importante, que é a frequência. A frequência é o número de voltas que a partícula dá num determinado intervalo de tempo. Nesse caso aqui, a gente pode dizer que a frequência, então, ela vai ser o inverso do período. Então, enquanto o período é 2πr sobre v, a frequência é o inverso disso. Ela é 1 sobre t, ou seja, v sobre 2πr. No Sistema Internacional de Unidades, o período ele vai ser medido em segundos, tá? S, e a frequência ela vai ser medida em hertz. Outra grandeza importante do movimento circular é a velocidade angular, também chamada às vezes de frequência angular. Então vamos analisar aqui o movimento de uma partícula. Essa partícula, digamos que ela está em determinada posição. Essa posição faz um ângulo θ com a horizontal.
Conforme passa o tempo, essa partícula que está realizando um movimento circular uniforme, ela vai se movimentar e ela vai variar o ângulo θ. Então, digamos que aqui eu tenho um certo ângulo θ em relação à horizontal. Conforme se passa o tempo, essa partícula ela varia o ângulo θ. Então, houve uma mudança aí em θ que eu estou chamando de Δθ. Então, Δθ é a variação dos ângulos, a variação do ângulo aqui da partícula após passado um certo intervalo de tempo ΔT. Então, note que da mesma forma que eu associo uma velocidade a um deslocamento espacial que acontece num certo intervalo de tempo, aqui eu também posso associar uma velocidade a uma mudança angular em um determinado intervalo de tempo. Essa velocidade é o que a gente chama de ômega e é justamente a velocidade angular. Então, ômega, que é a velocidade ou frequência angular, é a variação do ângulo θ que acontece em um certo intervalo de tempo ΔT. A gente pode escrever também ômega de uma outra forma. Por quê? Digamos que a gente analisa ômega em uma volta completa. Qual é a velocidade angular em uma volta completa? Uma volta completa significa que a partícula andou 2π radianos. Então, 2π radianos foi a quantidade de ângulos que essa partícula andou, se movimentou, variou. Enquanto que o intervalo de tempo, se for uma volta completa, o intervalo de tempo é um período. Ou seja, a gente também pode escrever ômega como sendo 2π sobre t. 2π corresponde a uma volta completa e t corresponde ao período, o intervalo de tempo para dar uma volta completa. Como a gente viu, a velocidade ela pode ser escrita como sendo 2πr sobre t. Só que, quem é 2π sobre t? Olha só, 2π sobre t a gente acabou de definir como sendo igual a ômega. Lembrando que essa velocidade ela é a velocidade, o módulo da velocidade aqui, tangencial à curva, que a gente chama de velocidade linear. Então, substituindo aqui ômega, que é igual a 2π sobre t, nessa expressão da velocidade, nós encontramos que a velocidade linear ela é igual à velocidade angular multiplicado pelo raio da circunferência. Então, essa aqui é outra forma da gente escrever a velocidade linear r. E a partir dessa definição de velocidade linear, que a gente acabou de chegar, e da nossa definição anterior de aceleração centrípeta, juntando aqui essas duas coisas, nós encontramos que a aceleração centrípeta, outra forma da gente escrever ela é a aceleração centrípeta é igual a ômega quadrado que multiplica r. Bom, então a gente tem um corpo que está se movimentando aqui, está fazendo um movimento circular, tá? Esse movimento circular significa que esse corpo está sob a atuação de uma aceleração. Então aqui eu tenho uma aceleração que é definida ou por essa equação v quadrado sobre r ou por essa aqui, ômega quadrado vezes r. E se a gente tem um corpo, esse corpo tem uma massa m. Então, se essa massa m está sendo acelerada, pela segunda lei de Newton, o que a gente sabe? Que toda vez que a gente tem uma aceleração, é porque a gente tem uma força que está atuando sobre o corpo. Então, aqui, essa aceleração centrípeta, ela é gerada também por uma força. E essa força a gente chama de força centrípeta. Então, a força centrípeta nada mais é do que a massa multiplicada pela aceleração. A aceleração aqui pode ser v quadrado sobre r, então isso multiplicado pela massa dá mv quadrado sobre r. Se aqui a aceleração é ômega quadrado sobre r, então a força centrípeta vai ser ômega, m, que multiplica ômega quadrado vezes r. Tá? Então a força centrípeta, assim como a aceleração, lembre-se que a força resultante e a aceleração elas têm que ter mesma direção e mesmo sentido. Então, aqui, nesse caso, como a aceleração é centrípeta, aponta para o centro, a força centrípeta também aponta sempre para o centro dessa circunferência. Tá? Daí o nome também, força centrípeta. Vamos considerar aqui um caso de força centrípeta. Digamos que a gente tem o sistema Terra-Lua. Então, a Lua está girando ao redor da Terra. Então, ela gira numa trajetória que é aproximadamente circular. E como ela tem uma trajetória que é aproximadamente circular, então ela realiza um movimento com uma velocidade também que é aproximadamente constante.
Então a gente pode dizer que ela realizaria aproximadamente um movimento circular uniforme. Então ela vai ter uma aceleração centrípeta, ela vai ter uma força centrípeta atuando aqui também nela. Só que no caso da Lua, essa força centrípeta, né, que atua aqui sempre em direção à Terra, é igual à força gravitacional do sistema, tá? E aí, então a força centrípeta atua sempre aqui em direção ao centro do planeta Terra. E o que aconteceria se a Terra sumisse? Ou se a força gravitacional aqui que une a Lua e a Terra desaparecesse instantaneamente? O que aconteceria é que a Lua ela continuaria se movimentando para sempre, só que em linha reta e com velocidade constante, tá? Então, na ausência da Terra, a Lua continuaria se movimentando para sempre em linha reta com velocidade constante. Claro que desconsiderando a atuação de outros corpos, né, aí do sistema solar, como por exemplo o Sol e os outros planetas. A mesma coisa aconteceria, por exemplo, se você pega uma pedra, amarra essa pedra na ponta de um barbante e começa a girar essa pedra. Essa pedra está realizando um movimento circular e existe uma força centrípeta, que nesse caso vai ser igual à força de tração na pedra, e se você solta o barbante que você está girando a pedra, essa pedra ela vai se movimentar com uma velocidade linear constante. Ok?